tudo bem? Eu sou a Georgia Fauci do canal Plano G e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das ferramentas de dominação masculina mais difíceis de identificar e talvez até de se defender, o gaslighting. Eu vou tentar introduzir esse conceito para você e espero que de certa forma eu possa estar sendo útil para que você saiba identificar relacionamentos abusivos e se blinde contra esse tipo de conduta tão comum em relacionamentos. Antes de nós começarmos, não custa repetir, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Todas prontas? Vamos lá! Você é tão sensível, você é tão emotiva, você é defensiva, você está exagerando, calma, relaxa, para de surtar, você é louca. Eu tava só brincando, você não tem senso de humor? Nossa, você é tão dramática, vira o disco. Não foi nada, você tá fazendo tempestade em copo d'água. Soa familiar? Já ouviu isso antes? Se você for uma mulher, provavelmente sim. Você às vezes escuta comentários desse tipo vindo do seu marido, do seu companheiro, parceiro, chefe, de amigos, de colegas ou parentes, depois de você ter expressado insatisfação, frustração, tristeza ou raiva com relação a alguma coisa que eles tenham feito ou dito. Veja bem, quando alguém diz uma coisa dessas para você, não é um exemplo de falta de consideração. Falta de consideração é quando o seu companheiro aparece meia hora atrasado para algo que vocês combinaram sem te avisar. Isso sim é falta de consideração. Uma observação com a intenção de te fazer calar a boca, como calma, você está exagerando, logo depois de você ter apontado um mau comportamento de alguém, é manipulação emocional pura e simples. E esse tipo de manipulação emocional alimenta uma verdadeira epidemia. Uma epidemia que define as mulheres como naturalmente loucas, irracionais, ultrassensíveis, confusas. Essa epidemia dá combustível à ideia de que mulheres precisam apenas de uma provocação mínima para desencadear as suas loucas emoções. Claramente isso é falso e é injusto. A gente precisa separar dois comportamentos, a falta de consideração e a manipulação emocional. Para isso, a gente precisa usar uma palavra não encontrada no nosso vocabulário normal. E eu quero falar sobre essa palavra, um termo útil para identificar essas reações. Chama gaslighting. Gaslighting é um termo que começou a ser utilizado por profissionais de saúde estadunidenses, por isso esse termo é em inglês. Eu até vi algumas tentativas de tradução, mas não gostei de nenhuma ainda. Eu não sou profissional de saúde, eu sou militante feminista. E era usado para descrever o comportamento manipulativo utilizado para conduzir as pessoas de modo que elas pensem que as suas reações são tão fora do normal que elas só podem ser loucas. O termo vem de um filme de 1944 da MGM, Gaslight, com a Ingrid Bergman. O marido da Bergman, no filme, interpretado por um ator chamado Charles Boyer, ele queria botar as mãos na fortuna da mulher e para atingir esse objetivo ele precisava fazer com que ela fosse diagnosticada como louca e internada em um hospício. Para chegar nesse ponto, ele intencionalmente programou as luzes a gás da casa para piscar ou aumentar e diminuir, e cada vez que a mulher reagia a isso, ele dizia que nada tinha acontecido, que ela estava vendo coisa. Nesse cenário, o gaslighter é a pessoa que apresenta falsas informações para alterar a percepção da vítima sobre ele ou sobre si mesma. Hoje, quando o termo é utilizado, geralmente porque o perpetrador diz coisas como você é burra ou ninguém vai te querer para a vítima. Essa é uma forma de gaslighting intencional e premeditada, assim como as ações do Charles Boyer em Gaslight, onde ele trama estrategicamente para confundir a personagem da Ingrid Bergman e fazê-la acreditar que ela está confusa / louca. A forma de gaslighting que eu também gostaria de me referir não é sempre premeditada ou intencional, o que faz dela ainda pior, porque significa que todos nós, especialmente mulheres, precisamos lidar com coisas assim em algum momento da nossa vida. Aqueles que fazem gaslighting criam uma reação, sejam ela raiva, frustração, tristeza, ou seja, eles fazem merda para a pessoa com quem eles estão lidando. Então, quando aquela pessoa reage à merda, o gaslighter faz com que ela se sinta desconfortável e insegura, pensando que os sentimentos dela são irracionais ou anormais.
Toda vez ou quase toda vez que mulheres têm alguma queixa ou questionam alguma coisa ou levantam algum ponto problemático na relação, a resposta de muitos homens é dizer que isso não é nada, que isso é coisa da cabeça dela, e muitas vezes dizem inclusive que ela é louca, diretamente. E isso é feito tão cotidianamente, o tempo inteiro, com tanta naturalidade, que com o passar do tempo, realmente a gente começa a pensar: será que eu tô louca mesmo? Será que eu tô exagerando? Será que não aconteceu nada? A mulher do filme realmente começou a acreditar que ela estava louca, ela foi internada e o cara se deu bem. E nós aqui no presente, a gente muitas vezes passa a aceitar a versão do nosso companheiro para as coisas que acontecem. Acaba falando: Pois é, realmente, acho que não foi isso que aconteceu. Eu acho que eu exagerei, desculpa. Quem nunca começou uma discussão e acabou tendo a mesa virada e se desculpando ao final? Levanta a mão. Eu vou dar exemplos, sei lá, uma mulher casada com um homem que acha que é ok fazer comentários aleatórios não solicitados sobre o peso dela. Sempre que ela fica chateada ou frustrada com esses comentários insensíveis, ele responde do mesmo jeito, se defendendo: ai, como tu é sensível, eu tô só brincando, eu te amo. Ou uma mulher que trabalha para um homem que encontra algum jeito quase que diariamente de atacar a performance e o trabalho dela. Então ele faz comentários como: ai, tu também não faz nada certo, ou meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando eu te contratei? Isso tudo são ocorrências normais. Todas as vezes que essa mulher se posiciona e se defende, dizendo: poxa, isso não me ajuda em nada você falar essas coisas pra mim o tempo inteiro, ele tem a mesma reação: ah, relaxa, tu tá só exagerando. Mulheres em situação como esses dois exemplos, geralmente elas acham que o outro tá só sendo babaca quando fala essas coisas. Mas a verdade é que eles fazem esse comentário para manipular, para que as mulheres pensem que as reações delas são fora da casinha. E é exatamente esse tipo de manipulação que faz com que as mulheres se sintam culpadas por serem sensíveis demais aos comentários. E como resultado, a gente não pede demissão, a gente não se separa, a gente se mantém em relações abusivas. Além de ser uma destruição em doses homeopáticas da autoestima, obviamente, né? Com o passar do tempo, a gente para de reagir, de rebater, de protestar e de tanto escutar que o nosso corpo está inadequado, que ninguém mais iria nos dar um emprego, etc., a gente começa realmente a acreditar que isso possa ser verdade. E olha só, ninguém está imune. O ato de gaslightear não afeta apenas mulheres inseguras. Até mesmo mulheres que verbalizam melhor, que são mais confiantes e assertivas, elas estão vulneráveis ao gaslighting. Por quê? Porque mulheres carregam o fardo da neurose masculina. É muito mais fácil para os homens colocar o fardo emocional nos ombros de suas esposas, amigas, namoradas, funcionárias, colegas, mulheres em geral, do que impô-los aos seus próprios ombros. É muito mais fácil manipular emocionalmente uma mulher, porque mulheres foram condicionadas pela sociedade a aceitar esse tipo de comportamento dos homens. Nós aprendemos desde muito jovens a aceitar as críticas de um jeito muito mais submisso do que os homens, especialmente porque isso faz parte da feminilidade enfatizada. Portanto, os homens continuam a nos sobrecarregar porque nós não recusamos esse fardo tão facilmente. E isso é o cúmulo da covardia. Se o gaslighting é uma ação consciente ou não, de todo modo, ele produz o mesmo resultado. Transformam algumas mulheres em emocionalmente mudas. Essas mulheres não conseguem expressar claramente aos seus companheiros que aquilo que foi falado ou feito a elas é doloroso. Elas não conseguem dizer para os seus chefes que o comportamento deles é desrespeitoso e está impedindo elas de fazer um trabalho melhor. Elas não conseguem dizer nem aos seus pais que quando eles as criticam, estão fazendo mais mal do que bem. Quando essas mulheres recebem algum tipo de censura às suas reações, elas acabam empurrando essas emoções para debaixo do tapete, dizendo: ah, deixa quieto, tá tudo bem, deixa pra lá. Esse deixa quieto não é apenas desprezar um pensamento, é mais sobre desprezar a si mesmas. Não me admira que algumas mulheres sejam inconscientemente passivo-agressivas quando elas expressam raiva, tristeza ou frustração. Por muitos anos nós fomos sujeitas a tanto gaslighting que a gente não consegue mais se expressar de forma diferente. Muitas mulheres pedem desculpa antes mesmo de dar opinião. Em um e-mail ou uma mensagem de texto, a gente sempre coloca um emoticon sorrindo logo depois de uma pergunta ou preocupação séria, de modo a reduzir o impacto de ter que expressar os sentimentos reais. Você sabe como funciona, não é?
Essas são as mesmas mulheres que ficam em relacionamentos que não deveriam, que não perseguem os seus sonhos, que desistem do tipo de vida que gostariam de viver. Desde que eu embarquei nessa exploração feminista na minha vida e também na vida de várias mulheres ao meu redor, que eu conheço e já ouvi 1 milhão de vezes. Aliás, desde que eu nasci, por ser mulher, esse conceito de que mulheres são loucas, né? E isso emerge de uma maneira muito ampla na sociedade e é uma frustração igualmente ampla para mim e para as mulheres da minha vida de modo geral. Desde a maneira com a qual mulheres são retratadas em reality show, até a forma com a qual nós condicionamos os meninos e as meninas a verem as mulheres, nós chegamos ao ponto de aceitar a ideia de que mulheres são desequilibradas, que são indivíduos irracionais e que são totalmente guiadas por hormônios descontrolados. A epidemia de gaslighting é parte da batalha contra os obstáculos de desigualdade que as mulheres encaram constantemente. Atos de gaslighting roubam a nossa ferramenta mais poderosa, as nossas vozes. E isso é algo que fazem as mulheres todos os dias de muitas formas diferentes. Eu não acho que essa ideia de que mulheres são loucas seja baseada em alguma conspiração massiva, que os homens se reúnem numa sala de reunião e decidem estratégias juntos. Ao invés disso, eu acho que está conectada a um ritmo lento e constante pelo qual as mulheres são fragilizadas e desvalorizadas constantemente, diariamente, cotidianamente. E o gaslighting é uma de muitas razões pelas quais nós estamos lidando com essa construção social de vermos as mulheres como loucas. Tem uma citação ótima da Gloria Steinem, feminista histórica que eu amo, que diz: o primeiro problema para todos os nós, homens e mulheres, não é aprender, mas desaprender. E isso vale nesse vídeo, principalmente para você, se for um homem e estiver me assistindo. Então, para muitos homens, primeiro eles precisam desaprender a programar as lâmpadas a gás para piscarem e aprender a reconhecer, entender, acolher os sentimentos, opiniões e posicionamentos das mulheres que fazem parte das suas vidas. E a questão do gaslighting, em última instância, ela diz sobre como os homens são condicionados a acreditar que as opiniões das mulheres não têm o mesmo peso que as deles, que aquilo que as mulheres têm a dizer e o que elas sentem não é legítimo nem digno de preocupação e atenção. Mas e aí, Georgia, isso quer dizer que eu não posso mais nem discordar da minha companheira, que é gaslighting? Calma, gente, não é isso que eu quero dizer. Discussões, brigas, enfim, sempre rolam em qualquer relacionamento e é óbvio que nem sempre as mulheres têm razão e estão certas em tudo. A questão não é essa, não é exatamente se as mulheres estão certas ou não nas suas queixas e reclamações, mas sim como essas queixas e reclamações são acolhidas pelo parceiro. Tem formas muito mais saudáveis de se divergir sem desmerecer o que o outro está falando, sem taxar o que o outro está falando de exagero ou coisa da sua cabeça. Esse tipo de comportamento dentro de uma relação não é construtivo e nunca é bem-vindo. Bom, eu espero que eu tenha jogado alguns pontos para a gente refletir juntos sobre esse assunto. Eu imagino que todas vocês, mulheres que estão assistindo, já foram vítimas de gaslighting em algum momento, talvez estejam sendo nessa relação agora. E mandem as suas contribuições, usem a caixa de comentários, mandem mensagens no Insta. É muito importante para mim fazer essa troca com vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!